Capítulo 6. Bem-vindo à selva. Num sábado, anos atrás, fomos até Illinois para ver um de nossos filhos participar de um jogo de futebol americano universitário. Enquanto eu, Dave, dirigia o carro alugado do aeroporto de Chicago até o estádio, olhei de relance para Anne, que tirava um cochilo. Pensei, que sorte eu tenho de ser casado com essa mulher. Reparei nos traços belos e delicados de seu lindo rosto e recordei todos os bons momentos que compartilhamos ao longo dos anos. Naquele instante, enchi-me de amor por ela outra vez. Portanto, depois desse momento emocionante de reflexão e gratidão, fazia todo sentido do mundo que lhe demonstrasse os meus sentimentos. Como foi, então, que me comportei o resto do dia com minha amada esposa, o amor da minha vida? Bom, em poucas palavras, fui um cretino. Menosprezei-a, por não ser a grande navegadora que se espera de quem ocupa o assento do passageiro, como todo mundo sabe. Fiz cara de pouco caso e com que se sentisse estúpida. De alguma forma, fiquei indiferente à maneira com que a estava tratando. Apesar do ocorrido, achei que o dia transcorrera muito bem, até voltarmos correndo para o aeroporto, depois do jogo. Anne se mantivera calada a maior parte do tempo, mas isso estava prestes a mudar. Eu preciso dizer uma coisa, bufou. Estou cheia de ser tratada por você como se fosse a maior idiota do mundo. Como se não fosse capaz de fazer nada certo. Você foi um cretino comigo o dia inteiro. Como é que é? Está brincando. O único cretino nesse carro é você. Uma abordagem sempre muito boa para incrementar a unidade no casamento. Como ela ousava dizer aquelas coisas para mim, ainda mais quando eu corria para chegarmos ao aeroporto a tempo. Do que você está falando? Escute aqui, dona navegadora. Será que pode apenas prestar atenção no GPS e me ajudar aqui? Ah, que ironia. Discorríamos sobre casamento na igreja no dia seguinte. Continuávamos ainda muito bravos e sem conversar de verdade quando embarcamos no avião. Um jovem casal ocupava as poltronas do outro lado do corredor na nossa direção, cheios de cuidado um com o outro, como recém-casados. Vi Anne olhar de relance para eles com admiração e ansiando que nosso relacionamento fosse carinhoso daquele jeito. Olhei para eles e pensei, é evidente que esses dois ainda não são casados. O problema do egoísmo. Se o conflito tivesse acontecido no nosso primeiro ano de casados, a briga teria se transformado em disputa para ver quem gritava mais alto. E ele permaneceria sem solução e guardaríamos a amargura bem lá no fundo. Depois de mais de 30 anos de prática, no entanto, aprendéramos um bocado sobre como nos desarmar e resolver as discussões. Um dos nossos princípios mais importantes para chegar à solução dos problemas se encontra em Mateus 7, de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tradução? Em qualquer conflito, é necessário parar e procurar entender o que você fez para desencadear o problema. No caso que estou narrando, com o tempo me acalmei e constatei que tratara Anne como um lixo naquele dia. Estava atolada até os joelhos do egoísmo, que por definição costuma ser algo que a própria pessoa tem dificuldade para reconhecer. Como quando você nada no oceano e a corrente o leva centímetro a centímetro costa abaixo. Em geral, a gente só percebe quão longe foi parar depois que se sai d'água. Na verdade, se o seu cônjuge estiver por perto, quero que você olhe para ele ou ela. Agora você está olhando para a segunda pessoa mais egoísta do planeta. É quase impossível identificar o egoísmo no momento em que ele se manifesta pela primeira vez. Uma das melhores coisas da perspectiva vertical é o fato de ela introduzir a mistura. Alguém especialista no impossível que acena convidando-nos a segui-lo por lugares humanamente impossíveis. Um desses lugares é a vida que se vive acima e distante do egoísmo que existe em cada um de nós. O apóstolo Paulo revela esse convite ao que parece impossível em uma carta aos Filipenses. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ao aplicarmos a passagem aos conflitos que vivenciamos com os outros, seu significado adquire contornos nada menos que profundos. Para a maioria das pessoas, conscientizar-se do próprio egoísmo no meio de um conflito é coisa que não tem como acontecer.
Há raiva demais envolvida, emoções demais. Que bom que ao estabelecermos uma conexão vertical com Deus e inseri-lo em nossos relacionamentos, Ele nos concede força e habilidades superiores à nossa humanidade horizontal. O egoísmo nunca pode ser vencido por nós mesmos, pelo simples fato de que não determos esse poder. Precisamos rogar a Jesus o poder de sua ressurreição, para Ele ressuscitar coisas mortas que faz parte da rotina. Creia-me, o egoísmo nos matará e ao nosso casamento. Portanto, é hora de pedir um pouco de poder divino de verdade. No meio dos conflitos, comece a manter os ouvidos atentos aos sussurros interior que o lembra de retroceder e se examinar em vez de só ao seu cônjuge, mesmo que ele também tenha culpa. Trate então de lidar com o seu egoísmo e sua vaidade, em lugar de viver culpando o seu cônjuge. Humilhe-se e considere as necessidades dele mais importantes que as suas. Dispor-se a pôr em prática Filipenses 2, de 3 e 4, causará uma revolução no problema do egoísmo. Você está em guerra. Sabemos o que passa por sua cabeça nesse instante. Sim, sei que estou em guerra. Ela é o inimigo e vou derrotá-lo. Ou ele se tornou meu inimigo, já nem me ama mais. Conseguimos ouvi-lo. A sensação costuma ser de que o inimigo é o cônjuge, mas na verdade isso não poderia estar mais longe da verdade. Há outra coisa acontecendo em seu casamento que você não é capaz de enxergar com os olhos físicos. Na verdade, Paulo toca no assunto na carta aos Efésios. Pois nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. De novo, parece que gostamos de aplicar versículos como esse a tudo. Vida, igreja ou situações de trabalho. Tudo, menos relacionamentos ou casamento. Acontece que o versículo e tantos outros iguais a ele está repleto de teologia acerca dos relacionamentos. Deus afirma que sua guerra não é contra a esposa ou contra o marido, contra a carne e contra o sangue, contra outro ser humano, nem contra você mesmo. Muito bem, então é contra quem? Poderes, autoridades e dominadores deste mundo das trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Contra um inimigo, governante e autoridade espiritual. Ele pertence ao reino do espírito. Você não consegue vê-lo com os olhos físicos. Deus criou o universo. Também criou os anjos antes dos seres humanos. O primeiro anjo a se rebelar foi Satanás, que por causa do desejo de usurpar o lugar de Deus e assumir sua posição, foi expulso do céu junto com os que seguiam sua liderança. Jesus mesmo disse acerca de Satanás: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Com esse versículo, em essência, Jesus afirma: quero propiciar a vocês o maior relacionamento com que já sonharam. Tenho um plano incrível para seu casamento, sua relação. Mas o ladrão, Satanás, quer roubar e matar e destruir esse relacionamento. Há uma guerra em curso e seu casamento é a linha de frente. Mesmo assim, muitos de nós temos a tendência de pensar que bons casamentos e relacionamentos são vivenciados em uma sacada romântica distante, não em um campo de batalha espiritual. Casei com a pessoa errada. Se você é como nós, normalmente não acorda pela manhã sintonizado com a realidade de que seu casamento é um campo de batalha espiritual. Em vez disso, acorda pensando: será que ela me fará feliz hoje? Ela satisfará minhas necessidades? E quando o cônjuge não corresponde a essa expectativa, você pensa: talvez tenha me casado com a pessoa errada. Certa vez, fiz propaganda de uma série sobre casamento que seria apresentada em breve na minha igreja com a provocação: o sermão da semana terá como título Agora que você se casou com a pessoa errada. Um monte de gente me procurou e disse que mal podia esperar para ouvi-lo. Por quê? Eu quis saber. Cada qual a seu modo, todos afirmaram que de fato tinham se casado com a pessoa errada. Cada um de nós já se sentiu desse jeito em algum momento.
A verdade é que, de acordo com padrões puramente horizontais de ser humano, todo mundo se casa com a pessoa errada. Se esperar que um ser humano preencha o vazio do tamanho do espírito que existe em sua vida, por mais generoso, compreensivo e entusiasmado sexualmente, ou por mais espiritual que ele seja, não tem como corresponder a expectativas relacionadas com tudo isso. Jamais. Todavia, alguém errado pode tornar-se certo quando não se espera dele que faça pelo outro o que só Deus é capaz de fazer. Essa percepção faz parte da consciência da guerra. Duvido muito que algum dos nossos soldados no Iraque ou Afeganistão acorde hoje na linha de frente pensando: será que serei feliz hoje? Quem trará meu café? Com certeza espero que meu colega de batalhão satisfaça minhas necessidades atuais. Não estou dizendo que a felicidade não é algo maravilhoso em que se pensar, mas esses rapazes acordam em um cenário de guerra. Põem o capacete na cabeça, carregam as armas e já querem saber: qual é nossa missão hoje? Onde está o inimigo? Qual a estratégia dele? Avante! Por quê? Por compreenderem que estão em guerra. Se acordar todo dia sabendo que existe um inimigo real que o odeia e a possibilidade de você viver o casamento como Deus pretende e que tem os olhos postos em você para querer destruir-lhe o casamento e o legado, bom, então as coisas mudam de figura. A questão não tem mais a ver com o meu desejo egoísta de ser feliz e pronto. Tem a ver com o plano maior de Deus de se revelar ao mundo por meio do meu casamento. Que epopeia! Ouvimos essa verdade pela primeira vez 2 semanas depois de nos casarmos. Comparecemos a uma conferência sobre casamento em que hoje temos o privilégio de falar, a Weekend to Remember da Family Life. Ensinaram-nos sobre a existência de um inimigo da nossa relação que quer nos derrubar, pois deseja acabar com o plano de Deus para o casamento. Esse plano é a unidade que redundará em glória para o Senhor. Mas Satanás também tem um plano para o nosso casamento, e ele se resume a uma palavra: divórcio. Lutando contra o verdadeiro inimigo. A palavra divórcio e a luta genuína para evitar sua concretização são sérias o suficiente para que desejemos tratá-las novamente como casal. Com 3 meses de casados, fomos para Casper, Wyoming, visitar os tios de Anne. Os 2 saíram para trabalhar, deixando-nos sozinhos na casa deles, o que deveria ter levado a consequências bastante boas. Em vez disso, envolvemos-nos em uma bela discussão. Ela acabou se tornando muito acalorada, com montes de gritos e altercações. Por fim, Dave fez o que sempre costumava fazer. Saiu do quarto anunciando: vou cair fora daqui. Não suporto sua companhia. Não quero ficar no mesmo cômodo que você. Embora se sentisse furiosa, Anne se lembrou de que aprendéramos poucas semanas antes. Quando Dave saía do quarto, ela gritou: por que estamos brigando um contra o outro quando deveríamos lutar contra o inimigo? Dave já dera alguns passos no corredor quando ela disse isso e ficou muito bravo, mas de um modo diferente. Ficou bravo por saber que Anne tinha razão. Não queria admitir, mas virou-se e voltou para o quarto. Essa declaração única nos lembrou de que travávamos uma guerra, só não um contra o outro. Decidimos, na época pelo menos, lutar contra o verdadeiro inimigo. Esse drama se desenrola em todo casamento. Temos a tendência de nos esquecer da verdade mais importante. Machucamos-nos de tal forma que nossa predisposição natural é revidar, machucando o outro, de modo que começamos a disparar contra nosso cônjuge por bobagem, em vez de atacar as questões mais profundas. Acima de tudo, esquecemos de quem é o real inimigo. Se conseguir imaginar a situação em uma espécie de reino espiritual cósmico, procure enxergar Satanás olhando para Dave e Anne do interior de uma trincheira no meio do campo de batalha. Ele vê quando nos voltamos um para o outro com armas cuspindo fogo. Sem dúvida, ele se limita a permanecer sentado com um sorriso malicioso dizendo: essa tá fácil, não preciso fazer nada, porque eles já estão disparando um contra o outro. Nem percebem que o verdadeiro inimigo deles está bem aqui. Jesus explicou a seus seguidores que o fato de se amarem era a prova de que o seguiam. Satanás, sem dúvida, também ouviu a mesma mensagem, de modo que sua tática é simples: destruir esse tipo de coisas dos relacionamentos.
Se pensar que uma das primeiras coisas que Deus fez na criação foi instituir o casamento, você verá porque existe um alvo especial pregado nas costas dos casados. Você será ferido. Na guerra, as pessoas são feridas. No casamento e nos relacionamentos, também. Pode não parecer grande novidade, mas a constatação desse fato é mesmo um dom. Já deveríamos esperar esse tipo de coisa, em vez de nos surpreendermos quando acontece. A Bíblia, em inglês, The Amplified Bible, possibilita um vislumbre fascinante da maneira pela qual marido e esposa deveriam considerar um ao outro. Contudo, cada um de vocês, homens, sem exceção, deve amar a esposa como a si mesmo, adotando um comportamento digno de respeito e estima, sempre buscando o melhor para ela com uma atitude de amor e bondade. E a esposa deve cuidar para que respeite o marido e nele se deleite, que o note, prefira e trate com preocupação amorosa, valorizando e honrando-o e tendo por ele grande apreço. Efésios 5:33, tradução livre. Amor e bondade, respeito, deleite, preferência, valorização, apreço. Uma parte de nós anseia porque nosso cônjuge ouça essas palavras das Escrituras a fim de que ele mude e comece a praticá-las. É muito fácil concentrar o foco no cônjuge, no que ele está deixando de fazer no casamento para nos satisfazer. Na essência, somos egoístas e acreditamos merecer ter as necessidades satisfeitas o tempo todo pelo parceiro ou parceira. Mas sabe de uma coisa? Seu cônjuge pensa a mesma coisa a seu respeito. E aqui está mais uma novidade. Vocês dois ficarão decepcionados de alguma forma um com o outro. Ninguém é capaz de satisfazer por completo as nossas necessidades. O minuto em que percebemos essa verdade é o mesmo em que, enfim, podemos voltar os olhos para o único apto a satisfazer essas necessidades e que o fará se lhe dermos permissão. Quando vamos a um retiro de casais ou lemos juntos um livro sobre casamento, começamos a pensar, agora ele me amará melhor. Ou então, agora ela vai me respeitar. Prepare-se para a possibilidade muito concreta de que nem ele, nem ela façam nada disso. Sim, esperamos que tais experiências sejam úteis e que vocês entendam a relação um ao outro melhor que antes. Mas, de novo, se pensa que ele ou ela, enfim, dará tudo de que você necessita, saiba com certeza que se machucará, se frustrará e ficará ressentido. Porque nem ele, nem ela foram feitos para completar você. Mesmo que seu cônjuge dê o que tem de melhor, as expectativas que você acalenta precisam ser adequadamente refreadas, pois só Deus pode completar você.